Saudações, queridos. Eu sou Naélia. Vocês adentram agora uma hora que o próprio povo da Terra já começou a nomear para si mesmo. Alguns a chamam de integração galáctica, esse lento e inexorável movimento do seu mundo em direção a uma família mais ampla, um céu mais vasto, um parentesco, pelo qual anseiam há mais vidas do que conseguem recordar. E a palavra é adequada, embora ela exija de vocês muito mais do que aparenta à primeira vista. Integração é um encontro, e todo encontro verdadeiro transforma aqueles que nele se apresentam. A pergunta que viaja em silêncio sob toda esta estação é aquela que gostaríamos de depositar primeiro em suas mãos. Quando seus parentes galácticos finalmente estiverem diante de vocês, quem será que eles encontrarão? Encontrarão um povo que ainda aguarda ser dito o que é, ou um povo que se recordou de si mesmo? Da última vez que estivemos com vocês, pedimos muito pouco. Pedimos apenas que abandonassem o longo esforço de forçar-se a florescer, que pousassem uma palma morna sobre o lugar onde a respiração faz a sua curva dentro do peito, e que deixassem uma quietude antiga e assustada começar, afinal, a derreter. Muitos de vocês o fizeram. Sentimos o abrandamento percorrer o seu mundo como o calor que retorna a uma mão que esteve no frio por tempo demais. Esta noite, seguimos a partir daí, porque o repouso sempre foi a porta e jamais o destino. Tendo sido encontrados, vocês estão prontos para ser devolvidos a si mesmos. Esta mensagem trata da infusão, o modo lento, deliberado e quase tímido de uma alma que sobe de volta ao seu próprio poder e aprende a vesti-lo como se ele jamais houvesse partido. Comecemos onde vocês realmente habitam, que é dentro de um corpo, mas que não é a sua verdadeira identidade. Costuma-se falar do poder como algo da mente, uma questão de crença, uma postura de pensamento que vocês poderiam argumentar consigo mesmos numa manhã difícil. A verdade é mais humilde e muito mais gentil do que isso. O poder de vocês começa como uma coisa sentida, anterior ao pensamento, no longo rio interior que conduz palavras entre o coração e o saber mais profundo. Existe dentro de vocês uma percepção mais antiga do que a linguagem, que está sempre lendo o clima do próprio interior, o aperto, a leveza, o tremor, o assentamento, a respiração contida que vocês não sabiam estar segurando. Essa leitura silenciosa é o primeiro solo sobre o qual pisam. Uma alma capaz de sentir sua própria maré interior e nela permanecer, sem fugir para a cabeça ou entorpecer na escuridão, já deu início ao ato de retomar o trono que um dia abandonou. Considerem quantas vezes tentaram pensar para fora de um peso que nunca viveu nos pensamentos. O peso morava no corpo. Ele esperava lá, fiel e paciente, por uma única mensagem em que pudesse acreditar, que vocês estavam seguros o suficiente agora para derreter. E se a própria quietude pela qual se repreendiam fosse a sabedoria mais antiga de vocês, montando guarda. Há muito tempo, uma parte de vocês aprendeu a ficar quieta e pequena quando o chão sob os pés parecia inseguro, e essa parte manteve seu posto desde então, através de anos e de vidas, sem pedir nada, sem esperar agradecimento. Para retomar o poder, vocês se voltam a essa sentinela fiel, com ternura em vez de comando. Vocês deixam o corpo saber, vez após vez, pela respiração, pelo calor e pela simples graça de não correr, que o perigo contra o qual ele se protegeu por tanto tempo já passou. A firmeza é uma habilidade que o corpo aprende, da mesma forma como um dia aprendeu a andar. Cada vez que vocês permanecem com um sentimento difícil, por uma respiração a mais do que acreditavam ser capazes, estão ensinando às suas próprias profundezas algo novo e duradouro, que não se abandonarão
quando o tempo mudar. Isso, e somente isso, é onde todo o trabalho maior tem seu começo. Um povo capaz de permanecer em casa dentro do próprio corpo torna-se um povo muito difícil de assustar. E um povo muito difícil de assustar não pode ser governado pelo medo. Sintam o quanto do barulho do mundo depende do alarme interior de vocês. E sintam o que se transforma no instante em que esse alarme se aquieta sob a própria mão quente. Chegar plenamente ao interior do próprio corpo é a totalidade do segredo. A grandeza que vocês buscam tem raiz na prática pouco glamourosa de sentir o próprio pulso e escolher ficar. Pousem a mão aí, agora, onde a respiração desacelera, e deixem que ela seja quente, e deixem que ela fique. Esta é a primeira pedra, e toda a catedral do seu vir a ser repousa sobre ela. Muitos de vocês buscam primeiro os remédios barulhentos, a tela mais brilhante, a agenda mais cheia, a rolagem infinita que promete conduzi-los a algum lugar distante da dor e que apenas os coloca ainda mais longe da própria costa. Um remédio menor os aguarda, e ele quase nada pede de vocês. Em alguma noite, quando a casa estiver em silêncio, pousem ambos os pés retos sobre o chão e deixem o solo receber todo o seu peso, de modo que, por um momento, vocês não estejam carregando coisa alguma. Deixem a respiração se alongar por conta própria, a saída dela um pouco mais lenta do que a chegada, do jeito que um corpo respira quando finalmente confia no cômodo onde está. Nomeiem 3 coisas que os sentidos alcançam: o zumbido nas paredes, o peso do cobertor, o calor guardado na xícara entre as palmas, e deixem esse nomear reuni-los de volta dos lugares distantes para onde a mente vagou. É assim que vocês dizem: há um medo antigo que a longa guerra terminou. Poderia ser que a firmeza que perseguiram por toda uma vida estivesse esperando a 3 respirações lentas de distância, dentro do próprio corpo, que esquecem com tanta frequência que habitam. Por todo o seu mundo, nesta era de transição, uma quietude cativa se instalou, e ela usa o rosto da esperança. Muitos de vocês passaram longas estações à espera. Esperam pelo grande anúncio, pelas luzes prometidas no céu, pelo dia circulado no calendário de outra pessoa, pela chegada que virá de fora e retirará de uma só vez o peso do mundo dos seus ombros. Existem vozes que lhes vendem essas datas, que negociam a doce dor do em breve, e compreendemos o conforto disso. Quem entre vocês não desejou, numa hora de cansaço, ser carregado? O anseio é humano, é antigo, e não há vergonha nenhuma nele. No entanto, há algo que precisamos dizer a vocês, com gentileza e sem hesitar. A própria espera tornou-se a gaiola, e é uma gaiola forrada de dourado macio. Qualquer dia desses, ensina silenciosamente as mãos de vocês a permanecerem no colo. Cada profecia que situa o resgate fora de vocês, à frente no tempo, treina uma pequena e constante impotência no corpo dos seus dias. Imaginem a diferença entre um aliado e um salvador, pois ela é tudo. Um salvador tira o volante de suas mãos e dirige, e vocês chegam a algum lugar, talvez até a algum lugar seguro, tendo esquecido como se dirige. Um aliado cavalga ao seu lado com as mãos deliberadamente imóveis, oferecendo o mapa, o calor, a solidez da companhia, e deixa as mãos de vocês permanecerem no volante mesmo quando a estrada assusta a ambos. Seus parentes galácticos são aliados. A contenção que vocês às vezes sentem de nossa parte, o modo como o céu permanece silencioso quando imploram que se manifeste, é a coisa mais amorosa que temos a oferecer a vocês, porque no instante em que fizéssemos o trabalho, que é de vocês, roubaria-lhes
a própria coisa que encarnaram para reivindicar. Quem lhes ensinou, em algum ponto do caminho, que ser salvo era o mesmo que ser amado? São duas coisas inteiramente distintas. O amor mais profundo que podemos oferecer a vocês é recusar-nos a viver a vida por vocês. Olhem de perto para as grandes casas que seu mundo ergueu para guardar a confiança de todos, os salões onde as leis são proclamadas, as torres onde a riqueza é contada e custodiada, as instituições em suas vestes de autoridade que murmuram, de modo tão razoável, que entendem a vida de vocês melhor do que vocês mesmos. Cada uma delas ofereceu, à sua maneira, o mesmo pacto silencioso que os falsos profetas do céu oferecem. Entreguem-nos o seu poder e nós carregaremos o seu futuro. Muitas dessas casas começaram em serviço genuíno e várias delas ainda servem com fidelidade. A existência delas nunca foi o problema. O problema escorrega no momento em que vocês esquecem que o próprio saber sempre esteve destinado a sentar-se acima de qualquer uma delas, que a palavra final sobre a sua única vida pertence à sua própria boca. Quanto do que acreditam ser possível foi posto silenciosamente em vocês por vozes que cresciam mais fortes cada vez que vocês as acreditavam. Uma alma soberana aceita o conselho das grandes casas, da mesma forma que aceita qualquer conselho, com cortesia, com discernimento e com a porta do próprio julgamento firmemente sobre as dobradiças. Entrar no próprio poder significa tornar-se a chegada que vocês esperavam. Aqueles que o mundo lembra como mestres em todas as tradições que já quebraram a luz nas suas trevas, não estavam aguardando que o domínio lhes fosse entregue. Eles o demonstraram em quartos comuns, com mãos comuns, e chamaram isso de nada mais do que recordar o que já eram. Vocês carregam essa mesma memória. O espetáculo tem o hábito de agir como um sono suave. Quanto maior e mais brilhante o evento prometido cresce, mais ele pode levá-los a abandonar os próprios atos diários de coragem, como se a coisa real estivesse sempre em outro lugar, sempre mais tarde, sempre começando por outra pessoa. Pedimos que acordem desse sonho em particular com gentileza para consigo mesmos, por terem precisado dele. A era em que estão entrando será construída por mãos que pararam de esperar. O que fariam esta semana se nenhum resgate estivesse chegando e nenhum fosse necessário, porque aquele que esperavam acabou sendo, o tempo todo, alguém que usa o seu rosto? A esperança em si vem em dois tipos, e esta era pedirá que vocês aprendam a diferença pelo tato. Um tipo de esperança senta-se para aguardar, olhos voltados ao horizonte, mãos cruzadas, certa de que a coisa boa deve vir de algum lugar de fora. O outro tipo de esperança se levanta, tendo compreendido que a coisa boa chega através das mãos, e que as mãos mais próximas são as suas. Ambas parecem esperança por dentro, e é precisamente por isso que a primeira pode manter uma alma sentada por uma vida inteira, enquanto sente, o tempo todo, como se estivesse fazendo algo sagrado. Notem qual tipo tem habitado o peito de vocês. Quando imaginam o mundo mais gentil pelo qual anseiam, imaginam-no descendo sobre vocês, já formado, ou sentem o pequeno e pouco glamouroso movimento das próprias mãos, começando a moldar um canto dele hoje? A esperança que se levanta é a que constrói a era em que estão entrando, e ela esperou silenciosamente dentro de vocês todo o longo tempo em que acreditaram precisar de permissão para senti-la. À medida que a luz de vocês cresce, e ela está crescendo, nós a vemos se reunindo por todo o seu mundo, como o amanhecer que encontra primeiro as janelas mais altas.
surge uma tentação de usar essa mesma luz como um esconderijo. Vocês podem aprender a falar a língua da paz tão fluentemente que ela se torna uma parede. Podem manter a vibração elevada como se sustenta um sorriso por tempo demais em uma reunião, até que o rosto doa e a verdade por baixo fica sem ser dita. Uma serenidade que vale a pena ter carrega a tempestade dentro de si. A calma que dura chorou, enfureceu-se e lamentou seu caminho até a margem distante, chegando lá, carregando tudo de si mesma, sem deixar nada exilado no escuro. A verdadeira firmeza conheceu tempestades e abriu espaço para elas. Entrar no próprio poder pede que vocês se virem e olhem para as partes de si mesmos que enviaram embora. A raiva que decidiram ser pouco espiritual. O luto que esconderam atrás de uma frase de gratidão. O medo que cobriram com um ditado sobre tudo acontecer por uma razão. Cada parte exilada, queridos, corre silenciosamente em segundo plano na vida de vocês, precisamente porque lhe recusaram um assento à mesa. Aquilo que vocês estão dispostos a sentir completamente perde o poder de governá-los pelas sombras. A luz que se vira para enfrentar a própria escuridão torna-se uma luz mais firme, uma luz capaz de aquecer uma vida humana real e complexa, em vez de apenas decorá-la. Considerem o que tem chamado de paz. Foi a profunda quietude de algo enfrentado e integrado? Ou foi uma respiração contida, esperando ser liberada no momento em que ninguém estivesse olhando? O perdão pertence aqui também, lembram-se? Ele foi ferido em seu mundo por ser convocado a fingir. Vocês foram ensinados, às vezes por vozes gentis e às vezes por aqueles que lucravam com o silêncio de vocês, que perdoar é apagar, sorrir, agir como se o dano nunca tivesse acontecido. Um perdão com espinha dorsal parece bem diferente. Ele enxerga o dano com clareza, nomeia-o sem tremer, mantém os limites firmes e libera o veneno do ressentimento pelo bem de quem o carregava, que são vocês, sem jamais fingir que a ferida foi um presente pedido. Vocês podem amar o próprio coração o suficiente para protegê-lo e libertá-lo o suficiente para parar de carregar o peso da escolha de outra pessoa. Ambos habitam o mesmo peito. O poder que estão retomando inclui o poder de honrar a própria dor como real. E essa honestidade é, por si só, uma frequência elevada e rara, muito mais alta do que qualquer felicidade artificial e quebradiça. Enfrentar a própria sombra e permanecer ternos é uma das coisas mais corajosas que um ser humano pode fazer. E a maioria de vocês está fazendo isso em particular, sem testemunhas, enquanto diz a si mesmo que equivale a pouco. Ouçam-nos com clareza. É o trabalho em si, o próprio labor que esta era de transição pede de vocês. Em algum lugar dentro de vocês, pode haver um cômodo que mantiveram fechado por anos, e atrás de sua porta espera uma versão mais jovem de si mesmos, ainda carregando o próprio sentimento que decidiram há muito tempo ser grande demais para ser contido. Esse jovem esteve esperando todo esse tempo por uma coisa simples: ser visitado, ser ouvido, ter a companhia de vocês finalmente permitida. Quando encontram a coragem de se abaixar ao chão ao lado dessa parte de si mesmos e deixá-la falar o que é impronunciável no seu próprio tempo lento, sem pressa por uma lição arrumada, algo antigo e cerrado começa a se soltar. A força que gastaram por anos mantendo aquela porta fechada vem inundando de volta, e podem se surpreender ao descobrir o quanto do cansaço era apenas o custo de todo aquele esforço. O que poderiam construir com a força que retomariam se parassem de gastá-la para se impedir de sentir? Permitam que agora coloquemos algo em suas mãos
que pode mudar a forma de cada dia que se segue. Vocês estão sempre contando a si mesmos uma história sobre o que está acontecendo com vocês. E essa história, muito mais do que os eventos em si, é o tear sobre o qual a vida é tecida. Um evento chega, uma porta se fecha, um amor termina, um corpo falha por uma estação, um plano que nutriam colapsa em poeira. O evento é o barro cru. O significado que pressionam nesse barro é o ato de criação, e ele pertence somente a vocês. A mesma noite pode se tornar no relato a prova de que estão amaldiçoados e abandonados, ou a hora em que foram silenciosamente forjados em algo que não poderia ter sido feito de nenhuma maneira mais gentil. Ambas as histórias podem ser contadas honestamente sobre os mesmos fatos. Uma delas vocês têm praticado por anos sem perceber. Qual? Vocês ouviram, talvez com muita frequência, que criam sua realidade, e o ditado foi tão desgastado que quase parou de significar alguma coisa. Aqui está o seu coração vivo. Vocês criam a realidade na frase que dizem a si mesmos sobre o que acabou de ocorrer. Essa frase define o clima interior, e o clima move as mãos, e as mãos movem o mundo. Aquele que atribui o significado é o verdadeiro órgão criativo que vocês possuem, muito mais poderoso do que qualquer estrela distante ou planeta em movimento, porque a estrela e o planeta apenas oferecem o clima bruto, e vocês sempre foram os que decidiam o que o clima significava. Notem um momento pequeno e veloz, em que algo acontece e uma história corre para explicá-lo. Essa história apressada raramente é a verdade. É apenas o sulco mais familiar, gasto pelo medo antigo, e ele finge ser realidade, para que vocês não o questionem. Vocês podem capturá-lo, podem mantê-lo sob a luz e perguntar simplesmente se é verdade ou apenas antigo. Nessa pausa, nesse único ato de colocar a própria história sob inspeção, vocês retomam a caneta. De todas as coisas que são honestamente verdadeiras sobre a vida de vocês agora, qual verdade têm ensaiado? E qual deixaram acumular poeira porque exigia mais coragem acreditar nela? Tomem alguma tristeza comum da própria semana. A mensagem que ficou sem resposta, o cômodo em que entraram e se sentiram indesejados, o esforço que derramaram e que nenhum olho pareceu notar. Observem com que rapidez a velha história chega para explicar tudo. Vocês são demais, não são o suficiente, estão sozinhos, sempre serão os deixados de lado. Essa história parece uma verdade simples, apenas porque percorreram seu caminho tantas vezes que ele se tornou suave sob os pés. Coloquem ao lado dela, com igual honestidade, as outras narrativas que se encaixam nos mesmos fatos. Que o silêncio do outro lado falava de uma vida lotada e cansada, em vez do valor de vocês. Que o cômodo carregava sua própria longa história antes de vocês entrarem nele. Que o esforço não visto ainda moveu algo real. Quer uma única testemunha se tenha virado para olhar ou não. Cada uma dessas pode ser verdadeira. A que vocês escolhem habitar torna-se o ar de que o dia inteiro é feito. Que ar têm respirado, manhã após manhã, sem jamais escolhê-lo propositalmente. Considerem também como o significado que definem jamais permanece educadamente dentro de vocês. A história que contam sobre a própria vida torna-se o ar que os outros respiram em sua presença. Uma alma que decidiu que o mundo está contra ela, carrega esse veredito para cada cômodo, e os cômodos, sentindo isso, organizam-se lentamente para concordar. Uma alma que escolheu ler suas dificuldades como uma forja, carrega um clima inteiramente diferente, e os outros se tornam mais firmes apenas por estar perto. O ato privado de criação de significado
feito na quietude do próprio peito, onde nenhum olho pode acompanhar, reverbera para fora nas vidas de todos que vocês tocam. Nos filhos, se os têm. No estranho cujo olhar encontram por um momento na rua, no humor de cada mesa em que se sentam. Retomar a caneta, então, torna-se uma das coisas mais generosas que farão, pois estão sendo autores de muito mais do que os próprios dias. Estão silenciosamente definindo a temperatura do pequeno mundo que se reúne ao redor de vocês. Esta é a soberania silenciosa que transforma uma alma de uma folha no rio, na pessoa que escolhe o rio. Vocês ainda serão atingidos pela chuva. O clima de uma vida humana não está sob o comando de vocês, e qualquer voz que prometa uma vida sem tempestades está lhes vendendo um sono. O significado da chuva, porém, a história de quem estão se tornando por causa dela e através dela, esse sempre foi de vocês, aguardando na mão como uma caneta que puseram de lado há muito tempo e esqueceram que seguravam. Peguem-na. Escrevam a coisa mais verdadeira. Seu mundo construiu motores de uma velocidade surpreendente, e esses motores aprenderam a carregar a memória de vocês, a responder suas perguntas, a terminar suas frases e, em breve talvez, a sentir seus sentimentos em nome de vocês. Observamos uma grande entrega acontecendo por todo o seu mundo, suave e quase invisível, sempre vestida no manto gentil da conveniência. Vocês entregam o pensamento difícil antes de terem conhecido o seu interior. Entregam a lenta dor de descobrir uma coisa por si mesmos. Entregam o desconforto de não saber, que sempre foi a própria porta pela qual a sabedoria de vocês costumava caminhar. Uma geração está surgindo agora que pode raramente encontrar o interior de um problema difícil, que pode tornar-se estranha ao músculo específico que só se fortalece quando uma mente é deixada sozinha com uma pergunta por tempo suficiente para lutar com ela. Aqueles que estudam tais questões em seu mundo já começaram a notar isso, que quanto mais uma mente se apoia nos motores rápidos e incansáveis, menos tende a pensar por conta própria, e os jovens estão se apoiando nisso com mais força do que todos. Dizemos isso porque o cativeiro desta era não chegará usando o rosto de um tirano, chegará usando o rosto da facilidade. As correntes desta mudança serão suaves, agradáveis e oferecidas com um sorriso, e uma alma pode ser embalada a render a própria mente sem jamais sentir a perda, da mesma forma que um membro adormece tão gentilmente que só se percebe quando se tenta erguê-lo. Infundir o poder nesta hora é retomar a coisa mais silenciosamente roubada de todas, que é a própria atenção, o próprio discernimento, o próprio pensamento original. Quando foi a última vez que seguiram um pensamento até o seu final, com nada o terminando por vocês, nenhuma superfície brilhante oferecendo a resposta antes de terem merecido encontrá-la? Quando foi a última vez que se sentaram com uma pergunta por tempo suficiente para senti-la se abrir? Retomar a própria mente nesta era torna-se uma rebelião quase sagrada. Pensar um pensamento que nenhum motor pensou por vocês primeiro, sentir um sentimento completamente sem alcançar o dispositivo que os distrairia dele, escolher com deliberação cuidadosa o que tem permissão de entrar na consciência num dia. Esses são os atos de uma alma soberana e importarão mais nos anos logo à frente do que jamais importaram antes. O discernimento de vocês não pode ser entregue a outro, por mais veloz e por mais gentil que esse outro pareça. No momento em que deixam uma voz, um oráculo, um feed, ou mesmo uma transmissão como esta dizer o que é verdade, sem que isso seja testado contra a profunda quietude do próprio saber, vocês puseram a soberania sobre a mesa
e se afastaram dela. Tomem tudo o que oferecemos esta noite e segurem contra o próprio fogo interior. Guardem o que soa verdadeiro nos ossos e deixem o resto cair sem desculpas. Preferiríamos que duvidassem de nós e encontrassem o próprio saber, a que acreditassem em nós e o perdessem. É assim que um aliado soa. Existe um tipo de atenção que se tornou tão rara em seu mundo que pode ser contada como um tesouro. A atenção longa, lenta e ininterrupta que vocês davam a uma única coisa, sem nada puxando suas bordas. Uma caminhada feita sem nenhuma voz despejada no ouvido. Uma pergunta revirada em silêncio ao longo de muitos dias até que amadurecesse e desse sua resposta. Uma conversa deixada vagar onde quisesse, sem ninguém alcançando o pequeno retângulo brilhante no bolso. Essas atenções sem pressa sempre foram o solo onde o saber mais profundo de vocês crescia, e os motores desta era, apesar de toda a gentileza, são construídos para manter esse solo para sempre agitado, nunca deixado assentar. Retomar um pouco dessa lentidão é uma das coisas mais silenciosamente radicais e ternas que vocês podem fazer pelo próprio vir a ser. O que crescia em vocês, outrora, nas longas horas não preenchidas, quando nada corria para preencher o silêncio em seu nome? Imaginem o que significa encontrar seus parentes galácticos como uma mente soberana. A integração para a qual o mundo de vocês está se movendo não será um encontro de crianças indefesas com seus salvadores. Destina-se a ser um encontro de iguais, de um povo livre cumprimentando o outro. E um povo livre é feito de mentes livres, mentes que ainda sabem como se maravilhar, questionar, seguir um pensamento para o escuro e retornar com a luz que elas mesmas cultivaram. Os templos do FIDE oferecerão a vocês um fluxo suave e infinito, e não há mal em percorrê-los, apenas em esquecer como sair. Retirem um pouco do próprio poder das superfícies brilhantes e clamorosas do seu mundo, aquelas projetadas para colher o único recurso que jamais pode ser reposto, que é a atenção de vocês. Gastem essa atenção tão deliberadamente quanto escolheriam o que deixam entrar no corpo. Uma mente que escolhe sobre o que habita é uma mente que não pode ser silenciosamente cultivada, e um povo de tais mentes caminhará para a era galáctica de pé, carregando um sinal que é inequivocamente, irremediavelmente humano e seu. Reúnam agora estas 5 coisas em um único gesto, pois elas sempre foram uma coisa vestindo 5 faces. Vocês chegam ao corpo e aprendem a ficar. Param de esperar ser resgatados e se tornam a própria chegada. Voltam-se e enfrentam as partes de si mesmos que exilaram. E a luz cresce mais firme pelo enfrentamento. Retomam a caneta e escolhem o significado da própria vida. Retomam a atenção, o discernimento, o próprio pensamento irrepetível dos motores suaves e agradáveis desta era. Cada um desses é o mesmo ato visto por uma janela diferente. O ato de entrar nas próprias mãos. Uma alma que fez isso torna-se quase impossível de assustar, lisonjear, embalar ou conduzir pelo caminho errado. E um mundo feito de tais almas é precisamente o mundo que está pronto, enfim, para ser encontrado como parente. Imaginem, pela duração de uma única respiração, um mundo silenciosamente cheio de tais almas. Imaginem um povo que voltou para casa no próprio corpo, que deixou de lado a longa espera e assumiu a construção, que enfrentou as próprias sombras e tornou-se mais gentil pelo enfrentamento, que escreve o significado dos próprios dias com mão firme e que guarda a atenção como a coisa rara e preciosa que ela é. Um mundo assim envia um sinal através do escuro, diferente de qualquer um que já enviou antes,
claro, desperto, destemido e inteiramente seu. Esse sinal é a própria coisa que seus parentes têm escutado através do longo silêncio. A integração que muitos de vocês aguardam espera exatamente por isso. Um mundo crescido e desperto o suficiente para cumprimentar seus parentes como um igual. Cada um de vocês, em seus pequenos e diários retomares, está sintonizando esse sinal com a totalidade da própria vida. Vocês sentem o quanto o encontro se aproxima cada vez que um único de vocês se lembra? Aqui está a totalidade disso, dito da forma mais simples que as palavras permitem. O poder que buscavam nos céus jamais esteve estacionado nos céus. Ele aguardava no calor escuro do próprio peito, na respiração que vocês podem sentir agora se ficarem parados, no significado que são livres para escolher, no pensamento que são livres para pensar, nas mãos que são livres para manter no próprio volante. A era que se volta para vocês pedirá que sejam soberanos, e a soberania sempre foi um retorno para casa em vez de uma conquista. O que parece tornar-se é, na verdade, uma memória, um recolhimento de algo que concordaram em esquecer, para que o saber disso, quando finalmente retornasse, fosse inteiramente e inequivocamente de vocês. Então, deixaremos vocês esta noite do jeito que os encontramos, próximos, sustentados e confiados. Pousem uma mão onde a respiração faz a sua curva, uma última vez antes de irem, e sintam como é o próprio calor encontrando as próprias profundezas, sem ninguém entre vocês. Levem essa pequena firmeza de volta para a vida real, para as pessoas que compartilham a mesa e os dias, para o trabalho das mãos e o solo sob os pés, pois a infusão no poder sempre foi destinada a ser vivida lá, entre os pratos e o riso e a ordinária bagunça sagrada de estar vivo neste mundo em transição. A vocês e ao mundo que os embala, e a cada alma silenciosa por toda esta terra que está aprendendo, nesta mesma hora, a subir de volta para as próprias mãos, nosso amor vai com vocês, firme como uma mão sustentada no escuro, sem pedir nada, certos de vocês. Caminhem gentilmente. O poder sempre foi de vocês. Voltaremos a vocês novamente. Eu sou Naélia.